Meu irmão, minha irmã, que bom podermos compartilhar deste momento de fé. Paz e bem para você. Hoje é sábado, 26 de setembro, mês da Bíblia, mês da escuta da palavra de Deus, mês de nos aprofundarmos mais e mais naquilo que o Senhor revela a cada um de nós por meio da sua palavra, que é meditada, partilhada, refletida por nós que nos fazemos seus discípulos e missionários de Jesus ressuscitado, crucificado, mas que se dá a cada um de nós como alimento vivo, como misericórdia do Pai. Vamos, portanto, nos preparar para escutar o Evangelho de hoje. Porém, convido a você a participar dos nossos momentos litúrgicos, hoje às 18 horas na Igreja Matriz, domingo às 7 da manhã, às 18 da tarde e às 8h30, tanto na Capela Santa Luzia como na Capela Santa Rosa de Lima. Lembrando também que o festejo da Mãe Aparecida já se aproxima, de 2 a 12 de outubro, refletindo os mandamentos da lei de Deus, e contamos com a sua presença, que é muito importante. O evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 9, os versículos do 43 ao 45, que diz: Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quais são, minhas irmãs e irmãos, o medo que nos afasta do Senhor, que nos impede de entrarmos na comunhão com Ele? Qual é este medo? O Filho do Homem há de ser entregue nas mãos dos homens, de Jesus aos discípulos. Não chegava a compreender o que poderia significar aquela expressão de Jesus. O Filho do Homem há de ser entregue nas mãos dos homens. Em poder dos homens. Ser entregue aos homens era sinônimo de ser entregue à morte, e isso na mente deles era inconcebível, incompreensível, para a qual o Messias devia mostrar-se sempre e em toda ocasião glorioso e nacionalmente poderoso. Então Jesus começou em primeiro lugar mudando a mentalidade dos discípulos. Por isso os discípulos tiveram grande dificuldade de reconhecer Jesus como Messias e assim se deixar apaixonar verdadeiramente por ele. A paixão do Messias era um paradoxo. As palavras eram claras, mas o rei Messias sofredor não era aquilo que os discípulos esperavam e queriam. Como muitos de nós hoje, ainda hoje, mais de 2000 anos da história de Jesus, muitos de nós temos a concepção de um Deus poderoso, onipotente, distante, e não percebemos em Cristo a presença humilde, sofredora de Deus. Também para o mundo de hoje, inclusive para alguns discípulos de Jesus, pode parecer estranho o fato de que Deus permita que seus filhos sofram. Se é Deus, se é Pai, como pode permitir o sofrimento? Nessas ocasiões, quando chega para você a hora da desolação espiritual, da aridez, quando você estiver sofrendo e angustiado, nunca chegue a duvidar da infinita bondade e providência de seu Pai celestial. Seria este o mais grave pecado que você poderia cometer, o que mais ofenderia o coração infinitamente bondoso do Senhor. Este evangelho apresenta-nos Jesus e seus discípulos em um dos muitos momentos em que seguramente foram se repetindo, sobretudo à medida que se aproximava o momento de Jesus enfrentar sua paixão e morte. Por um lado, Jesus, continuando a ensinar os discípulos, buscava convencer os discípulos da necessidade de o Filho do Homem sofrer e morrer. E por outro lado, os apóstolos, em uma atitude de fechamento, apertados de espírito, não só não entendiam, mas, como adverte o evangelista, não queriam entender o que Jesus lhes dizia. E na cabeça deles não cabia que Jesus tivesse de terminar na cruz. Os caminhos de Deus, a palavra de Deus,
As coisas de Deus não são de difíceis entendimentos, mas não é isso que nos impede. Antes, se nos exigirmos que aceitemos viver as coisas de Deus na dimensão do Evangelho, e para isso é preciso aceitá-las com espírito de fé que não entende, mas de fé que aceita e entrega cegamente com certeza, dessa entrega na verdade que é Deus, neste amor que é Deus, porque sabemos que Ele, Pai, faz, busca e quer sempre o melhor para cada um de nós. Portanto, devemos vencer este medo que às vezes nos impede de conversar com o Senhor, com Jesus, como um amigo, como um irmão. De perguntar a Ele as coisas que ainda não conseguimos compreender e pedir dele o seu Espírito, a inteligência que nos capacite a compreender. E quando não compreendermos, pelo menos aceitar aquilo que vem dele. Portanto, como seus discípulos e missionários, sabemos que essa vontade ou esta situação nos tornará mais preparados para acolher a palavra do Senhor na nossa vida. A reação dos discípulos não destrói o plano de Deus, misteriosamente o realiza. Essa incompreensão mostra a dramática solidariedade dos discípulos com o pecado do mundo. Identifica os discípulos com os anciãos, os chefes dos sacerdotes e os escribas. Coloca os discípulos no mesmo barco dos incrédulos e perversos, em cuja mão o Filho do Homem é entregue e livremente se entrega. A incompreensão dos mais próximos encerra todo o pecado radical na desobediência e na incredulidade, onde Deus encontra todos para usar com todos de bondade e misericórdia. Não aparece aqui o poder do Filho do Homem, no que ele faz em nosso favor. Aparece a sua impotência, no que ele se faz em nosso favor. Se a sua ação suscitava admiração, a sua paixão suscita incompreensão. Deus é mesmo diferente. Seus pensamentos não são os nossos pensamentos, como nos dirá o profeta Isaías, que nós andamos distante dos pensamentos de Deus e pensamos diferente dos pensamentos de Deus. Supliquemos a graça da conversão e peçamos que Deus nos prepare para que os pensamentos de Deus estejam cada vez mais próximos dos nossos pensamentos. E assim nós o testemunhemos, o amemos e sejamos capazes de segui-lo de coração sincero e verdadeiro. Que você tenha um final de semana abençoado, lembrando que amanhã, domingo, nós temos missa 7 da manhã na Igreja Matriz, 18 horas na Igreja Matriz, 8h30 na Capela Santa Luzia e 8h30 na Capela Santa Rosa de Lima. Você tem muitas opções para escolher um momento e um horário de participar da Santa Missa. Desejo que você, daqui da paróquia ou de outros lugares, não perca a oportunidade de ficar domingo sem a palavra de Deus. Busque a palavra, a comunhão com o Senhor, especialmente no domingo, no dia do Senhor. Por enquanto, fiquemos na paz de Deus. E segunda-feira, mais uma vez, refletiremos juntos o que o Senhor nos revelar na sua palavra. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.